A gente tem mais informes do que ponto de pauta. O primeiro informe é sobre os cortes, né? Na verdade, o confisco que foi feito pelo governo, no que pese ter sido anunciado que não há mais um bloqueio. Na verdade, o que aconteceu foi uma troca de rubrica. Eles liberaram esse bloqueio aí, que é o que a universidade faz para pagar água, luz, telefone e outras coisas mais, mas tiraram da ciência e tecnologia, que perdeu lá o orçamento em 95%. Então, as pesquisas e outras coisas correlacionadas vão ficar sem orçamento. Então, na verdade, o bloqueio ele não foi desfeito, ele só trocou a rubrica para poder enganar as pessoas dizendo que foi liberado, tá? Então, mediante a isso, tem uma chamada da Uni, que aí Rosângela, que é a direção da FASUBA, que está aqui, pode nos dar informe também. A Uni chamou uma paralisação do dia 18, que é a semana que vem, na terça-feira. A gente ainda não sabe qual vai ser o horário que nós vamos fazer uma passeata no centro. As unidades, os sindicatos da educação já estão se mobilizando para a gente poder estar conversando e ver qual o melhor horário na terça-feira, mas já tem meio que um consenso entre as entidades aqui dentro da UFMG, que é o Sindifes, o ACUBH e o DCE, da gente estar chamando essa paralisação no dia 18. E nós tivemos uma reunião do Conselho Universitário na quinta-feira passada, e a gente colocou isso lá dentro do Conselho, que há necessidade da UFMG se mobilizar e ir para a rua para poder dizer que os cortes não paralisaram, né? Então, eu não sei se a FASUBRA aderiu a essa data, Rosângela, você pode dar informe aqui para a gente? Pode clicar que aí a gente já vai fazendo uma coisa mais dinâmica aqui. E aí, então, a gente vai se organizar e nós vamos fazer a divulgação. E aí nós vamos chamar paralisação, tá, gente? No dia 18, porque o que a gente discutiu lá no Conselho é que greve não é o momento favorável para poder fazer, porque a gente esvaziar a universidade também não vai ser bacana. Mas a paralisação ela é importante para a gente poder demonstrar para a sociedade que o bloqueio ele não foi desfeito, ele só mudou a rubrica, tá? Mas eu vou aproveitar e dar o informe também da reunião da direção da FASUBRA, que nós fizemos ontem, para avaliar exatamente essa questão do momento conjuntural e os desafios, né, do segundo turno. Mas em relação à indicação de ato nacional no dia 18, para fazer um ato contra os cortes, a gente está mantendo. Mas hoje à noite nós vamos ter uma reunião das entidades nacionais do setor da educação pública, principalmente, chamando outros setores também da educação privada, para ver se mantém ou não com o ato em Brasília. A nossa avaliação na FASUBRA é que o recuo do MEC não é motivo para desfazer nenhuma atividade chamada em defesa da educação pública e do projeto que nós defendemos de educação para o país. Mas nós dependemos das outras entidades, né, que tem docentes, estudantes, além de nós. Mas, então, assim, para nós é fundamental manter o dia 18 com paralisações onde for possível. E tem gente, inclusive, que avalia essa orientação de paralisação onde for possível como algo desmobilizador, o que na nossa avaliação não é, porque se você coloca paralisação como uma ordem para todo mundo, você pega quem não tem uma mobilização e participação como nós aqui temos tido, e aí sim, essas pessoas não vêm porque não tem como. Se é onde puder, quem pode, por exemplo, nós aqui podemos chamar instituições, né, de Belo Horizonte, a base dos Sindifes, que não está em BH, para fazer atividades mais gerais, além de ter uma articulação com outros setores da educação que também estão envolvidos nessa questão do desmonte da educação. E aí, nós da FASUBRA, a direção da FASUBRA,
está indicando um fortalecimento na orientação que já vem do primeiro turno, que é, para além de manifestar, demonstrar, sustentar e financiar quando for necessário as ações de defesa do projeto que representa a candidatura do companheiro Lula, que ganhou um importante... Não, eu só estou dando um informe. É só informe, não é avaliação. Hein? Mas a gente segue nessa orientação para o segundo turno também, como fortalecimento. E por isso, manter o dia 18. Ontem nós tivemos uma assembleia de estudantes na frente da reitoria, convocada pelo DCE, e nós tiramos aí a importância do dia 18, né? A gente está parando a universidade, a aula na rua, foi indicado lá, o DCE escreveu uma nota enviando para os professores para pedir exatamente que não tenha aula no dia, né? Ontem também de manhã nós tivemos teve uma assembleia dos professores, eles não definiram ainda pela paralisação, porque não estava em pauta, eles vão chamar outra assembleia ainda para debater a paralisação, mas os estudantes aí defenderam a unidade com os técnicos e os professores, a possibilidade aí de chamar ainda uma assembleia conjunta, de chamar dos três setores da universidade juntos, e a importância de a gente estar mobilizando. Foi tirado também o posicionamento em apoio à candidatura do Lula. Na Assembleia dos Professores também foi tirado esse... E aí, então, o ponto de pauta mesmo, que o resto era informe, o ponto de pauta mesmo para a gente discutir aqui é o posicionamento da categoria. É lógico que nós vamos estar chamando outras assembleias também, mas a gente fez uma divulgação para essa assembleia, e o nosso ponto de pauta é posicionamento da categoria em relação ao segundo turno para as eleições. Deixando claro que o posicionamento é da categoria e não do sindicato. Então, gente, a gente sabe o quanto que é importante a gente estar mobilizando. Acho que ninguém aqui tem dúvida do quanto é importante a gente tirar o Bolsonaro, né? Que é o grande inimigo da educação, que é o grande inimigo do serviço público, que é o grande inimigo da comunidade LGBT, que é o grande inimigo das minorias religiosas, que é o grande inimigo da sociedade, das mulheres, das crianças e, enfim, do nosso futuro, do nosso país e da classe trabalhadora. É muito importante que a gente faça uma campanha que seja focada em ir muito além da esperança do que é o Lula, mas sim deixar claro para a sociedade também o quanto danoso é a eleição do Bolsonaro. Porque com a eleição do Bolsonaro, não é só uma questão de as pessoas, mas porque o Lula roubou, porque tem corrupção, porque eu não gosto, porque vai ter o comunismo, porque aquilo outro, que é o grande chavão que conquistou os indecisos para votarem no Bolsonaro no segundo turno. Preciso deixar claro que Bolsonaro vai significar mais corrupção ainda, mais rachadinha, mais 121 imóveis pagos com dinheiro vivo, mais destruição do serviço público, mais destruição da universidade, menos saúde, menos transparência, enfim. A gente tem que deixar muito claro que a agenda de Bolsonaro é muito pior para aqueles que não acreditam no Lula. Que, na verdade, por mais que as pessoas possam ter uma visão negativa, ruim, é importante dizer, tudo bem, eu sei que você não gosta, mas tem alguém que é muito pior. Você está disposto a aceitar isso? Porque esse é que é o verdadeiro vira-voto hoje. Porque quem votou no Lula no primeiro turno vai continuar votando. A gente precisa de convencer as pessoas que não votaram. A gente precisa de convencer que, por mais que as pessoas não tenham ilusões, na agenda Lula-Alckmin, na agenda com os banqueiros, na agenda com os empresários, na agenda com setores da igreja evangélica que estão sendo conquistados para poder suprimir direitos da comunidade LGBT dentro das bandeiras, por mais que isso seja parte do projeto que está sendo costurado para garantir votos, é muito pior para a classe trabalhadora, para as minorias, a eleição do Bolsonaro. Então temos que nos empenhar em conjunto. Porque o Bolsonaro, a campanha dele
o apoio que ele está tendo de uma elite conservadora, né, da classe dominante, é praticamente 100%. Não tem nem dúvida disso. É bem lembrado que vocês andaram aí fazendo as visitas, era o lado de empresários, banqueiros e gente que está empenhada em reeleger ele e sabe que a mamata dele vai continuar. Então, companheiros, eu acho que eu venho fazer uma pergunta para vocês aqui agora. Diante disso que a Cristina acabou de falar aqui agora, nós temos que tomar uma posição corajosa de apoiar Lula e que ele seja eleito dia 30. Mas para que isso aconteça, os companheiros têm que fazer um trabalho junto com os familiares, vizinhos, sem briga, com muita tranquilidade, conversar com todos eles. Porque, companheiros, a coisa está legal. De acordo com a pesquisa, os outros vários de ontem, o Lula está com 52%. Mas nós temos que tomar muito cuidado. Isso tudo de eleição traz muita surpresa para a gente. Então, eu acho que nesse momento, nós temos que ter aqui agora, de agora em diante, participar de todos os eventos, como o companheiro acabou de falar aqui agora. São 3 semanas que tivemos para a gente fortalecer a campanha Lula presidente. Companheiros, vou falar com vocês uma coisa. Eu estou praticamente com 73 anos de idade. Se esse cara for reeleito, vai de brincadeira. Para mim, não sei como é que eu vou aceitar isso. Eu acho que tem tempo ainda de nós virarmos essa vaga, que nós já viramos esse futuro, é trabalhar agora para eleger Lula presidente e tirar essa quadrilha do poder, essa turma de beneficiando do poder. O que a gente pode fazer para mudar esse quadro que nós estamos vendo aqui? Não só aqui na nossa Assembleia, mas esse quadro aqui do estacionamento. Esse quadro aqui do campo, que você não vê visualmente como se não tivesse tendo eleição em Belo Horizonte. Porque você não vê nem só os materiais do nosso candidato, como você não vê praticamente nenhum. Mas nós estamos vendo os do Bolsonaro. Nós estamos vendo, eu me lembro, eu fiquei um tempo quando eu fui, mas eu não me lembro nem do Aécio Neves botar a bandeira dentro do campo. E nós estamos vendo aqui uma situação que parece que não há eleição, porque há uma omissão. Há uma omissão, esse é o problema. Há uma omissão de uma instituição que se manifesta pela ação dos seus trabalhadores, dos seus integrantes. E essa omissão, o que essa omissão nos diz? Porque é isso que a gente tem que procurar entender. Uma omissão de uma instituição que não é aceitável que tenha essa omissão. Porque é uma instituição que foi agredida, como foi a universidade, e os seus trabalhadores foram agredidos diariamente por esse governo que está aí. E a gente chega na hora que nós podemos ajudar a tomar nas nossas mãos novamente o rumo do país, a gente se omite. A gente está com medo. E quem é que está passando por medo? Porque acho que esse é o diálogo que nós temos que fazer com os nossos colegas. Porque aqui a gente poderia falar e nós vamos ter seguramente muita divergência entre nós. Se a gente for avaliar o que foi erro, o que foi acerto, a gente vai ter muita divergência. Mas a gente tem uma concordância básica. A gente sabe que o rumo que está aí é conhecido. O rumo que nós queremos dar, nós não temos nenhuma segurança com o futuro. Nós não temos. Vamos ser franco, porque a gente já fez coisas lá. O que nós vamos ser capazes de fazer para frente vai depender da gente. Vai depender da gente. Mas agora o que está aí, a gente já sabe o que é. A gente sabe qual é a consequência. Nós estamos vivendo isso na cara. E nós podemos falar desde daquelas pressões mais íntimas das nossas necessidades, porque é legítimo falar dos nossos salários, é legítimo falar, reclamar das nossas péssimas condições de trabalho, etc. Por aí vai. Mas a gente fala também da esperança e na defesa da nossa educação pública para todas e para todos. Eu não sou pragmático, então eu sou programático. E é nesse sentido que eu defendo
projeto que a candidatura do Lula, que tem demonstrado ser o melhor projeto, um projeto que vai devolver a capacidade do povo brasileiro voltar a trilhar num caminho de redemocratizar o país. Nós não estamos aqui, quem defende esse programa, o menos pior, porque o menos pior não nos serve. Nos serve um programa, um projeto que tem diferenças com vários setores da sociedade, mas que tem a capacidade de dialogar com essa diversidade e construir, convergir nessa diversidade. Então não me venham aqui dizer que estão fazendo favor em votar em Lula ou no projeto que o Lula defende. Nós queremos, companheiras e companheiros, companheiros e companheiros de todos os setores da sociedade, de todos os setores que compõem a classe trabalhadora e os segmentos que compõem essa instituição que está invadida pela direita e a gente não se organiza para combater. O medo que nós temos que ter aqui é o medo de perder a eleição no dia 30, que significa perder o direito à liberdade das nossas vidas e a liberdade de continuar dizendo aqui dentro o que a gente pensa. Eu sou de uma geração que lutou contra a ditadura aqui. Fico entristecida de ver poucas companheiras e companheiras nesse momento tão difícil da nossa conjuntura não doarem a sua presença física, o seu calor humano. Porque, companheiro Bruno, eu quero fazer as disputas e a resistência, mas eu vou com amor, vou com alegria, porque é nesse projeto, esse projeto é que me trouxe até aqui. Nós vamos ser duras quando for necessário, mas esse, companheiras e companheiros, é um momento de estarmos juntas e juntas de verdade. Não dá para ficar junto na rede, não dá para ficar junto só no virtual. Nós temos que nos abraçar, isso faz falta para nós, isso nos fortalece. Então, companheiras, eu acho que daqui, além do nosso apoio individual, tem que sair também aqui uma resolução que a nossa entidade de base não deve ter medo de se colocar nessa disputa. E nós vamos respaldar a direção para fazer tudo que for possível para que essa campanha avance e que o nosso nome esteja escrito do lado certo da história. É Lula lá. Não adianta discurso bonito ou discurso meia-boca, como a universidade está fazendo na sua própria defesa. Nós temos que eleger Lula para a sobrevivência da universidade pública, da educação pública nesse país. É isso que a gente tem que entender. Nós, do campo da educação e da saúde, nosso grande desafio é isso. E nesse momento nós temos que lutar com as armas que nós temos. E é isso que a gente tem que fazer, autorizar os sindifes a investir pesado nessa campanha. Com outdoor, com material, com camisa, com nossa presença efetiva. E cada um de nós tem que sair daqui com essa perspectiva do convencimento de quem está do nosso lado. No domingo tinha mais de 100 mil pessoas nas ruas, lá na caminhada com Lula. Se cada um de nós saísse com a tarefa de virar um voto que seja, ou um voto por dia, que eu acho que a nossa meta tem que ser essa, de virar um voto por dia, cada um de nós garantimos a eleição do Lula, que isso é o que deve nos mover nesse momento. Nós temos diferenças, a Rosângela disse muito bem, o Hilbert também, no campo programático nós temos diferenças, uma série de diferenças, mas o que nos move e tem que nos mover no momento é a sobrevivência enquanto cidadãos e cidadãs de direito, enquanto pessoas que trabalham
com educação, enquanto pessoas que trabalham com saúde. É uma questão de vida ou morte. Quem acompanha a imprensa sabe a miséria que está se desenrolando no submundo da internet. Essas fake news estão acabando com o nosso equilíbrio mental, psicológico, estão acabando com a nossa capacidade de raciocinar, porque você sequer pode apresentar propostas, porque você tem que ficar o tempo todo rebatendo esse tipo de coisa que está surgindo aí. Isso sim é construído a partir de uma máquina. É muito pesado, e nós temos que nos contrapor da forma que a gente sabe fazer, que é fazer política presencialmente, é no convencimento, é estarmos juntos, solidários, entendendo que é um projeto maior que nós temos que combater, que é um projeto de redenção desse país, de redenção da política. Sendo muito franco, o mundo que conhecemos nunca esteve tão ameaçado como agora. A gente está vendo a diplomacia dando lugar à força da pólvora, do medo. Nós estamos vendo a extrema-direita crescendo na Europa. Nos Estados Unidos, eles estão enraizados. E a eleição do Brasil, a eleição que nós estamos construindo aqui no Brasil, ela pode dizer muito do que será o mundo nos próximos anos. Eleger Lula não se trata de uma eleição entre esquerda e direita. Estamos diante de dois projetos. Um que defende a inclusão social, o fortalecimento das instituições, o fortalecimento das universidades, a garantia de que o trabalhador, o filho do trabalhador, poderá ingressar numa universidade pública, ter um diploma e ter a possibilidade de ter um futuro melhor. E do outro lado, nós temos o autoritarismo, que já está há 4 anos no poder e que, se chegar a vencer essas eleições, vai prolongar a sua permanência a partir do momento que eles, tendo a maioria no Congresso, poderão controlar o próprio STF a partir de destituições e novas nomeações. É arriscado, gente. É arriscado o momento que nós estamos atravessando. E não dá para titubear. Não dá para ficar no conforto do nosso lar, achando que o processo está ganho. O mundo real é que pauta o mundo virtual. Não é o contrário. O que aconteceu no domingo, aquela gigantesca manifestação de domingo, de 200 mil pessoas, aquilo sim é que alimenta as redes sociais. Não adianta achar que vamos construir frases de efeito e publicar no Instagram e Facebook que vamos convencer as pessoas. Não vamos. O que convence as pessoas é o olho no olho, é o cara a cara, é o adesivo no peito, é a coragem de dizer: eu sou Lula, eu voto 13. É importante, meus amigos e minhas amigas, que a gente tome para nós a responsabilidade de conquistarmos corações e mentes. Não adianta ficarmos parados nos nossos lares, no nosso setor de trabalho, no nosso conforto, achando que vamos virar voto dessa forma. Eu finalizo a minha fala dizendo o seguinte: o fracasso não pode ser a nossa pauta. Nós vamos vencer, vamos derrotar o bolsonarismo, vamos empurrar esses milicianos para dentro do esgoto, de onde nunca deveriam ter saído, e vamos construir um Brasil que nós queremos, que nós merecemos. Bom dia a todos e todas. Para quem há muito tempo no mesmo Brasil. Fala mais alto para mim. Bom dia a todos e todas. Para quem eu não vejo há muito tempo, prazer em revê-los. Um forte abraço. Gente, nós temos que estarmos otimistas, porque domingo mostrou o quê? Que a universidade é o que domingo mostrou, né? Só que vamos colocar que hoje é véspera de feriado, né? Por isso não estamos todos aqui. E na próxima Assembleia, com certeza,
né, que vai ser o encaminhamento de novas assembleias, nós vamos trazer agentes para aqui, para a gente mostrar que a universidade é o espelho da sociedade. Então, nós vamos mostrar aqui dentro da universidade o que queremos, e o que queremos é o que a universidade quer. A universidade não quer retrocesso, porque nós já avançamos muito, né? E agora não podemos aceitar e acatar com retrocesso. Então, esses que estão querendo nos enganar, muito enganados, porque nós já estamos mostrando através do vídeo, né, que mostrou, a maioria da universidade está lá. Então, o que a gente tem que reafirmar é aqui dentro da universidade. Que a universidade é a sociedade, a universidade é a academia, a universidade é o avanço. Se a gente não fazer presente, não representar, uma ilusão, né? E isso que eles querem. Uma ilusão que a ditadura está aqui, não está. A gente vai questionar. Então, o avanço, o progresso, todas as coisas que nós precisamos saber, a inclusão, o não preconceito, é a universidade que mostra, mas é que nós vamos fazer isso. Já estamos fazendo. Agora a gente tem que efetivar isso, fazendo mais assembleias, passeadas dentro do campus, né, andando com as nossas bandeiras de cor, isso que a gente tem que fazer. Eu estive conversando já com alguns conhecidos, que eu sei que votaram na Tebet, eu sei que votaram no Ciro, a gente não conseguiu virar o voto do governo. E a sensação que dá conversando com essas pessoas, vocês já estão tentando fazer isso, é de que eles estão completamente desesperançados. Eles falam isso no discurso deles e dos bolsonaristas, tá? Porque eu tenho amigos bolsonaristas também dando virar voto, apesar de saber que é muito mais difícil. E o discurso deles é: Luiz, não vai ter jeito, entendeu? O país vai de mal a pior e a gente é um povo sem futuro. Então, eu acho que a grande diferença que a gente tem, o grande que a gente tem ao nosso lado, é que o bolsonarismo convenceu os seus, entendeu, de que o país vai de mal a pior e que pode ficar pior ainda pro outro lado. Esse é o discurso deles, entendeu? E o nosso discurso é um discurso de esperança. E eu acho que, no final das contas, lá atrás da urna, se a gente tiver um discurso de esperança e de coragem, porque é uma coisa que me machucou, e aí eu engato a minha fala com a fala do Wilbert, viu, Wilbert? Que é o seguinte: teve um cirista que virou pra mim e falou assim, cara que votou, cirista não, porque ele votou no Ciro e agora tá querendo votar no Lula, votar em Bolsonaro. E aí ele virou pra mim e falou assim: ô Luiz, você colou adesivo, aquele Citru, no seu carro? Porque eu saio na rua, vejo os bolsonaristas tudo colando. Cadê a sua coragem para poder colar? Então eu acho que uma das propostas que a gente tem que encaminhar aqui é a gente fazer um adesivaço e adesivar o carro mesmo. Porque se a gente estiver sozinho com o nosso carro adesivado, e eu vou falar para você que eu não adesivei. Eu não adesivei porque o meu condomínio só adesivar, você é o único que vai ter adesivado. Então viu algo. Agora, se todos nós começarmos a adesivar, se a gente fazer uma campanha de adesivar, fazer um compromisso, e todo mundo chegar e falar assim, nós vamos adesivar o carro, e a gente adesivar geral, aí o Bolsonaro vai sair na rua, ele não vai ter um carro para quebrar, vai ter 5, 10, 20, 50, e aí ele vai ficar intimidado, que não adianta quebrar esse que tem mais outros 49 que eu quebrar. Entendeu? Então, eu acho que tem que ser mais ou menos nessa linha, é a gente com coragem e esperança. Se a gente não fizer uma campanha de coragem e de esperança, porque se a gente estiver falando de propósito, falando de melhoria, de como que a gente vai fazer para melhorar, outra coisa importante que eu acho importante a gente dizer, eu vou citar para vocês aqui como que ficou o Congresso quando a Dilma foi impeachmentada e como está o Congresso agora. A gente tinha 145 deputados de esquerda quando a Dilma foi impeachmentada. Hoje, a gente tem 124. Então caiu de 145 para 124. A gente tinha 27 senadores de esquerda. Hoje a gente tem 13. A gente tinha 294 deputados federais de direita quando a Dilma sofreu impeachment. Hoje a gente tem 333 deputados. Isso de 342 por impeachment. E a gente tinha 50 senadores de direita quando a Dilma foi impeachmentada. Eles precisavam de 54, hoje eles têm 58. Então no Senado eles têm que fazer força. Eles já têm os 58. O
Lula, ele vai ter que fazer um governo, gente. Para ele não cair, vai ter que ser pauta positiva atrás de pauta positiva. Ele vai ter que falar assim, ó, queremos fazer o impeachment do Lula agora, por causa de... Aí pega um assunto qualquer, igual inventaram pedalada para Dilma, para poder fazer impeachment. Aí o Lula vai ter que chegar e falar assim, estamos aqui, a isenção de imposto de renda até R$5.000 para todo mundo. Aí eles vão tentar de novo, aí o Lula vai lá e entrega. Vai ter que ser uma entrega boa atrás de uma entrega boa para poder manter o povo na rua segurando ele no carro. Eu acredito que esse vai ser o melhor governo do Lula por causa disso. Porque se ele não fizer esse governo, ele não fica no carro, não fica. A gente vai para os encaminhamentos aqui. O primeiro encaminhamento é a nossa participação no dia 18. O dia 18 está sendo chamado em defesa da educação e em defesa das instituições federais de ensino. Então eu pergunto se tem alguém aqui que é contrário a gente estar participando do dia 18 e chamar paralisação para o dia 18. Tem alguém que é contrário? Precisa de votação? Não? Então é consenso. Pois não, João. Seria paralisação, mas com algum tipo de atividade internamente na universidade. Internamente ou no centro? Ô, Cristina, atividade interna ou no centro? Na verdade é o seguinte, a gente não vai definir aqui o que vai ser feito no dia 18 ainda, porque está tendo uma reunião de todos os sindicatos da área da educação para a gente poder chamar, como a gente sempre faz, chamar o dia 18. Então ainda não tem horário. Então, tendo horário, aí a gente volta para poder estar discutindo e ver o que a gente vai discutir. Não, a gente encaminha. Porque assim, se o horário for às 17 horas, a gente vai estar chamando paralisação de dia inteiro e chamando concentração para o centro a partir das 15 horas. Então tem toda uma dinâmica que a gente vai estar discutindo lá no fórum que vai programar a manifestação e aí a gente coloca para vocês, ok? É só para a gente não discutir aqui sem ter esse encaminhamento lá. Que a categoria, e assim como o sindicato, que foi isso que foi defendido aqui por várias falas, que o sindicato e a categoria vai estar fazendo a adesão ao segundo turno à campanha do candidato Lula. É isso que a gente está passando aqui? Isso eu acho que precisa de votar, né? Aqueles que são favoráveis com esse encaminhamento, por favor, levantem o braço. Primeira atividade, eu estou propondo que a gente faça o adesivado no prédio da reitoria. Quinta-feira onde? Eu me pergunto. Quinta-feira onde? Aqui na reitoria. Aqui na reitoria, tá? Uai, vamos marcar 9h30 para a gente conseguir fazer às 10 horas. Aí a gente começa por aqui. E outra coisa também que é importante as pessoas saberem. O STF fez uma decisão que dentro da universidade a gente pode sim fazer campanha, a gente pode sim usar blusa, pode usar bottom, pode fazer o que a gente achar necessário para poder defender o nosso candidato, tá? Então esse negócio de virar e falar que eu não posso entrar dentro da universidade, pode. O STF falou que aqui é local de campanha sim, porque é um local político também. Tanto é local político que o tempo inteiro eles tentam acabar com a universidade e com esse ambiente democrático até determinado ponto que a gente tem. Okay?